Olá, todo mundo. Eu me chamo Denise da FICO, sou médica pediatra e homeopata. Sigo a medicina integrativa. Não sigo esse sistema médico vigente, que é coordenado pela indústria farmacêutica, que eu a considero como indústria da doença. Estamos no inverno, outono e inverno, começou aquele friozinho e as nossas crianças já começam com as famosas bronquites, bronquiolites, asmas, e cada vez que você vai, ou é uma gripe, aí chega depois o médico fala que é bronquiolite, outro médico fala que é asma, outro fala que é bronquite, e aí a mãe fica toda confusa e a cabeça e fica vendo aquelas notícias que um monte de criança está indo para UTI por causa da bronquiolite, e a mãe fica desesperada, sem saber o que fazer e sem entender o que é de fato a diferença dessas patologias. Então, aqui nós iremos definir o que é cada um e depois, em outro vídeo, vou estar dando dicas caseiras de como evitar, de melhorar, para evitar esse tantos de quadros que está tendo aí, para que seu filho possa ter uma melhor qualidade de vida. Ou seja, investir na saúde, tá certo? Então vamos lá. O que seria bronquiolite? A bronquiolite geralmente é uma das complicações de um quadro de um resfriado comum ou de uma gripe. Ela pode não ser só pelo vírus respiratório sincicial, mas qualquer vírus respiratório conhecido, desde um adenovírus, um rinovírus, que só dá esse resfriado, que a criança fica só espirrando, até o influenza, para-influenza. Todos esses quadros gripais, eles podem se complicar com a bronquiolite. Seria quando a gripe ela atinge os brônquios. Então, os brônquios que teriam uma luz, que ele é um tubo que vai levar ar, oxigênio para os alvéolos, em vez de eles ficarem assim, a parede desses brônquios vão ficar inchadas e acontece muitas vezes que a luz se fecha e dá um ligeiro broncoespasmo, então a criança fica chiando e fica cansada. Geralmente ocorre no terceiro e quarto dia de um quadro gripal. Então eu sempre falo para as mamães que consultam comigo: mãezinha, observa, no terceiro ou quarto dia, sua criança vai ficar muito cansada, ela pode estar complicando o quadro com a bronquiolite. Então, geralmente a bronquiolite ela é desencadeada por um vírus e é uma inflamação que chega nos brônquios, tá certo? E aí, onde a criança vai precisar de fazer fisioterapia, oxigenoterapia e medidas para a gente abrir esse pulmão. Então, a bronquiolite é um quadro como se fosse uma complicação de uma gripe, e depois da pandemia, esses quadros de bronquiolite têm aumentado nas nossas crianças. Então, está definida a bronquiolite. E o que seria a bronquite ou asma? A bronquite asmática ou asma são sinônimos. É aquela criança que em qualquer mudança de tempo ela começa a ficar cansada. E ela tem um caráter de recorrência, geralmente depois de 3 vezes, e não necessariamente é desencadeado por um quadro gripal. Pode ser mudança de tempo, pode ser exposição a poeira, a mofo, ácaro, pode ser a exposição à fumaça de cigarro, as crianças que são tabagistas passivas, pode ser por algum cheiro, pode ser por algum alergênico. Então, geralmente é uma reação alérgica em que esses brônquios eles vão ter o broncoespasmo. E aí a gente vai ter que entrar com medidas e ela tem um caráter crônico e recorrente. Então, tem todo um tratamento, uma forma de abordagem diferente da bronquiolite. E tem a bronquite catarral. Essa bronquite catarral é também uma consequência de um quadro gripal em que começa um vírus e depois começa a colonizar bactéria e começa a produzir aquele catarro purulento. Então, os brônquios vão ficando cheios de catarro. Então, esse é um outro quadro, tá bom? Fica aí esses diagnósticos diferenciais.